Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. Que Deus esteja presente no coração e na vida de todos nós, unidos na fé, nesse dia 19 de janeiro de 2024, nessa sexta-feira, segunda semana do tempo comum. Queremos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar com autoridades, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso querido, um monge budista chamado Nichiren Daishonin, que nasceu em 1222 e morreu em 1282, dizia: sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria, como fatos da vida, e continue orando, não importando o que acontecer. Então experimentará a grande alegria da lei. A gente sofre, a gente se alegra, a gente acerta, erra. Deus sabe que às vezes a gente não é melhor, não é porque eu não quero ser melhor, eu não sei ser melhor. Há momentos em que a gente não sabe como se comportar, como agir. Há momentos em que a gente tenta dar passos a mais, nem sempre consegue. Há outros momentos que nós somos surpreendidos pela vida. Nós mergulhamos a nossa história, mergulhamos a nossa existência, sempre nessa busca constante de pedir a Deus sabedoria e paz para que nos guie. O Evangelho de Marcos, como é o primeiro a ser escrito, é mais jornalístico a sua linguagem, cada momento Jesus está num canto. Jesus ora está na sinagoga, ora está em casa, ora está no mar, viu? Agora Jesus está na montanha, viu? Então Jesus, cada momento não há uma cronologia, uma lógica muito bem no Evangelho, mas cada situação Jesus está numa realidade, num ambiente diferente. Hoje na montanha Jesus chama aquele que ele quis. Na época de Jesus havia muitos mestres dizendo que eram os Messias. E esses mestres que diziam que eram Messias, eles não escolhiam seus discípulos. Eram os discípulos que escolhiam qual mestre gostariam de seguir. Então Jesus ele inverte o papel, ele chama, ele que escolhe. Qual o critério que Jesus escolheu para chamar os 12? Não tenho a mínima ideia. Mas algo em comum a eles, parece que eram todos trabalhadores práticos. Nenhum era teórico. Parece que todos tinham alguma ligação com o trabalho. Começando pelos 4 primeiros, que são pescadores ligados ao mundo da pesca. Mateus ligado ao mundo do trabalho de cobrador de impostos. E cada um com uma característica muito própria. Alguns ele muda o nome. Alguns ele apresenta quem é o Pai. Então nós temos Jesus escolhe os 12 para fazer memória dos 12 tribos de Israel. E esses 12 discípulos serão os 12 apóstolos, na qual fundamenta a igreja, que dá continuidade à tradição judaica cristã. E aí nasce a nossa experiência de fé. Então Jesus chama agora na montanha, lembrando que a montanha é sempre um espaço de encontro com Deus. Montanha é o lugar de experiência de fé, de encontro com Deus. É o sermão da montanha, é na montanha que os 10 mandamentos são apresentados a Moisés. Então é sempre um espaço de encontro com Deus. A planície é o espaço da convivência humana entre nós. A montanha é o nosso encontro com Deus.
Por isso Jesus na montanha chama esses 12, aqueles que ele quis, e Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Então ele chama quem ele quer, escolhe 12 por causa das 12 tribos de Israel e faz um processo pedagógico. O processo pedagógico é para que esses fiquem com ele, para que depois sejam enviados a pregar, viu? E expulsar os demônios. Viu? Expulsar os demônios. Demônio é sempre o inimigo, aquele que é contra Deus, aquele que é contra Jesus. Então, Jesus escolhe esses 12, é uma prática diferenciada. Viu? E aí, depois, logo em seguida, ele apresenta o nome dos 12. Simão, a quem trocou o nome, chamou Pedro. É sempre, todas as listas dos 12, o primeiro é Pedro e o último é Judas, que o traiu. Viu? Aqui ele diz, não é o traidor, Jesus que depois o traiu. Quando Judas é escolhido, Jesus confia em Judas e Judas aposta em Jesus também. Caso contrário, eles não fariam aquele movimento que eles fazem de deixar tudo para seguir Jesus. Esse movimento de coragem, que é abandonar tudo, deixar tudo para seguir Jesus. Então o que nós temos? Judas depois o traiu, porque com o passar do tempo, Jesus decepcionou Judas e Judas decepcionou Jesus. A tal ponto que Judas desiste dele. E Jesus o respeita diante do seu processo de desistir dele. Então nós temos, alguns trocam o nome, viu? Então nós temos Pedro que troca o nome, Pedro a quem deu o nome Simão a quem deu o nome de Pedro, viu? Depois temos Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então, alguns trocam, porque trocar o nome significa trocar a identidade. Quando você dá o nome a alguém dentro da Bíblia, você está dando uma missão, uma identidade, uma personalidade. Então, quando Maria e José dão o nome a Jesus, Deus salva, a missão de Jesus é salvar a humanidade. A missão de Jesus é salvar a humanidade. Por isso, Jesus é aquele que vem nos salvar, e alguns, quando muda, Saulo passa a ser Paulo, viu? Abrão passa a ser Abraão. Viu? Então temos essa mudança de nome, significa também mudança de identidade, de missão, de personalidade. E agora esses homens escolhidos têm a missão de permanecer com Jesus para depois serem enviados. Viu? Enviados para pregar e expulsar os demônios. Para anunciar o reinado de Deus, para anunciar o mundo de Deus, para anunciar aquilo que Deus quer fazer com a gente. E nós vivemos nesse mundo que nos falta um pouco, talvez, desses homens escolhidos por Deus. E hoje falta muito testemunho de vida, no sentido de gente que traga dentro de si a missão e a experiência da ação do Espírito Santo no mundo em que nós vivemos. O mundo fala demais, o mundo é cansativo, o mundo tem muita confusão, muita desinformação, muita gente com muitos seguidores que não oferece nada ligado a Deus. Há um conservadorismo religioso violento, há uma religião preconceituosa, racista, discriminatória. Há também uma religião vaidosa, gananciosa. Há o mundo dos coronéis ainda no mundo religioso. E aí nós somos, às vezes, necessário pensar se nós estamos sendo chamados por Jesus, se estamos com Ele e ao estar com Ele estamos nos preparando para fazer aquilo que Ele vai pedir para os 12. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo e arrancar de nós a alienação, arrancar de nós o mal. Arrancar o demônio da gente, expulsar o demônio, é tirar de nós a nossa alienação, a nossa cegueira, a maldade, o monstro que habita dentro de nós, né? Todos nós temos um peso, todos nós às vezes carregamos um certo monstro dentro de nós, uma certa fúria dentro de nós. E é preciso muita educação, muita oração para a gente não se desesperar ou não deixar com que isso nos domine e isso tome conta da gente. Por isso, nesse mês de janeiro, que a gente possa aos poucos ir abrindo o nosso coração para pedir a Deus que nos acompanhe, nos abençoe, nos chame, nos abençoe, ilumine e nos prepare para enfrentar a vida do dia a dia. Um abraço e até mais.